Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de resolução de questões e para fazer esse vídeo eu peguei uma prova da ESAF de 2002, uma prova antiga nessa prova havia 4 textos e cada texto com 5 questões. Então, para não fazer um vídeo muito longo, eu resolvi dividir esses 4 textos em 4 vídeos. E esse vai ser o primeiro vídeo sobre o primeiro texto, então vamos lá direto lá para a resolução desse primeiro texto, ok? Então pessoal, vamos lá, vamos começar a resolver as questões, e lembrando que a gente vai resolver sempre de 3 maneiras. A primeira maneira fazendo um chute técnico. Nessa situação vai ser como se você tivesse lido o texto e não entendeu nada. Está escrito em grego, não é inglês, é grego, você não entendeu nada, então a gente vai fazer um chute. E mesmo para fazer um chute, a gente vai tentar diminuir as alternativas para chutar dentro de menores alternativas possíveis. No segundo, a gente também não vai ler o texto, mas a gente entende as alternativas. Então, evitar ler o texto. A gente vai direto para as alternativas, usar um pouco da nossa lógica, um pouco do bom senso, do conhecimento prévio sobre o assunto que a gente tenha. E na terceira possibilidade, a gente vai ler o texto e buscar a resposta no texto, ok? Vamos lá para a primeira questão. Vamos primeiro olhar para todo o texto e olhar para todas as questões, né? Então, ele é, na verdade, um texto pequeno, e eu tenho aqui as 5 questões do nosso texto, tá? Por ser um texto pequeno, o meu conselho durante a prova seria ler o texto, né? Então, rapidinho, um minutinho, você leria o texto todinho. Mas vamos imaginar que seria um texto maior. Então, a gente vai seguir aquela sequência que a gente já tinha combinado. Então, vamos para a primeira questão. Tentando fazer um chute, né? Quando eu olho eu olho só para a questão, não vou olhar para o texto, porque eu não entendi nada do texto. Eu vou olhar para as minhas questões, eu vou entender que ele fala do Ministry of External Relations, tá? E eu vou tentar descobrir alguma coisa do Ministry of External Relations no texto, alguma outra palavra que se vincule a ele, tá? Mas eu não vejo. Eu não vejo nenhuma vinculação de nenhuma alternativa a essa palavra aqui no texto. Então agora eu vou ter que começar a olhar para as alternativas. Quando eu olho para as alternativas, eu vejo que eu tenho 4 alternativas com Pluriannual Plan e uma com FTAA. Quando um formulador de questões ele faz uma questão, ele vai tentar te confundir. Para ele te confundir, ele vai utilizar no maior número de respostas os mesmos termos. Então, o termo que não faz parte da maioria, ele seria uma alternativa que eu não chutaria. Então, por exemplo, nesse caso, eu não chutaria na letra D. E é isso que essa questão nos possibilita para chute. Então, em vez de chutar entre todas as 5 alternativas, eu né? Eu teria 4 alternativas. Então, eu diminuiria pelo menos uma alternativa. Então tá, se esse é o nosso chute técnico, vamos então agora para tentar fazer uma lógica ali na situação, né? Como eu falei, uma alternativa tem o FTAA, então essa daí pela lógica eu também retiraria, e todas as outras 4 eu tenho The Pluriannual Plan, então eu ficaria entre as outras 4. Analisando as outras 4, eu tenho que o PPA ele é de um conhecimento básico, conhecimento de outras matérias minha, que ele representa o plano de 4 anos do governo, que todo mundo que está vinculado ao governo tem que respeitar. Então isso aqui é um conhecimento meu, tá? Então eu vou usar esse conhecimento também para minha lógica. Então, the Ministry of External Relations does not support the Pluriannual Plan. Isso daqui, para mim, não tem lógica. Então, eu já tiraria, porque does not support não dá apoio, não é uma coisa possível. De qualquer jeito, vamos imaginar que eu não saiba o que é PPA, no caso, né? Eu verificaria isso aqui, eu não sei se ele pode dar suporte ou não.
Então vamos para a segunda. Ele fala: He should have supported the plural annual plan. Vou começar a chamar de PPA. Então ele coloca: ele não dá suporte ao PPA, e ele coloca: ele deveria ter dado suporte ao PPA. Pô, mas se ele deveria ter dado o suporte, é porque ele não deu. Então, na verdade, assim, se essa daqui fosse correta, a A também poderia ser, né? Então, eu teria duas respostas corretas para essa questão. Então, já começa a ficar as duas com cara de duas questões erradas. Na hora que eu vou para C, tá? Então aqui já tem aí, mas na hora que eu vou para C, eu coloco plays a major role in the plural annual plan. Pô, é uma alternativa bonita. Ele tem um papel fundamental no PPA. Olha que sentença bonita, até politicamente correta. Então ela ficaria ali com uma possibilidade. E no última possibilidade eu teria might not participate in the PPA. Então ele não deve participar no PPA. Então, no final, o que eu tenho são 3 sentenças falando negativamente da situação, então que ele não dá suporte, que ele deveria ter dado suporte e que ele provavelmente não vai participar do PPA. E uma única alternativa falando que, pô, não, bacana, ele tem um grande papel no PPA. Então, pela lógica, pelo bom senso, eu escolheria essa letra C para responder. Mas vamos lá, então, agora vamos tentar ver no texto qual é a resposta para essa questão. Né? Então ele coloca: According to the text, the Ministry of External Relations. Daí ele tem as 5 questões que a gente já conhece. Ele começa a falar um monte de coisa e direto para o texto eu coloco aqui: This growing interdependence has led to an increase in the international activities of different bodies at all levels, such as state, blah, 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 thus requiring a greater effort of coordination by the Ministry of External Relations. O que eu entendo? Tudo isso daqui, ele requer um maior esforço do ministro, de coordenação do ministro. Um maior esforço. Isso quer dizer que já existe um esforço. Ele precisa ter um maior esforço. Se ele já existe esse esforço, quer dizer que ele dá suporte, quer dizer que o suporte já havia antes e quer dizer que ele participa do PPA. Né? Então, todas aquelas alternativas que a gente viu na lógica da parte passada já estavam lá. Problemas que eu encontrei aqui nessa questão. To support is to agree with an idea. Usage, to support something. Então, você usa o verbo to support e direto o objeto. To support an idea, to support a plan, to support your wife. Você pode to support a person also. Translation, apoiar. Um outro que eu achei aqui, to revise, que é to plan, to construct or invent something. Usage, to revise something. Construir. Na verdade, eu até não comentei a letra D, né? Devised the concept of the FTAA, tá? Devise the concept of FTAA. Quando ele coloca o FTAA aqui, ele só faz menção ao Free Trade Area of Americas. Não fala que ele construiu o conceito do FTA, até porque a gente já viu qual é a resposta correta aqui, tá? Vamos lá para a segunda questão. According to the text, the relations with the other Mercosur member states should be stronger and more intense, more respectful and sporadic, spontaneous and shallow, interrupted or postponed, less frequent and intense. Então, naquela sequência, vamos imaginar que eu não entendi nada do texto e eu vou precisar chutar, tá? Para esse chute, não há muito o que fazer. Por quê? Porque ele está trabalhando com vocabulário. Você vê ali que o vocabulário é sempre uma questão de vocabulário. E se eu tentar buscar qualquer link, né, qualquer ligação de
the relations with the other Mercosul member states, eu só vou ter the relations with other Mercosul member states. Eu não vou ter nenhum desses adjetivos relacionados a esse termo no texto. Então, como é uma questão de vocabulário e eu não tenho uma ligação, cara, meu chute técnico já era. Não tem como fazer muita coisa, não. Então, vamos agora ver pela lógica, analisando cada um dos vocabulários. De novo, sem ler o texto. Vamos analisar pela lógica os vocabulários que eu tenho. E quando eu faço isso, eu verifico que, according to the text, the relations with the other Mercosul member states should be. Então, a relação entre os membros do Mercosul deveria ser stronger and more intense. São dois adjetivos bacanas, legais. Então, assim, pela lógica e o bom senso, ele poderia ser, né? É uma das respostas. O outro, more respectful and sporadic. More respectful é um adjetivo legal. Sporadic não é um adjetivo legal. Então, eu quero que a minha relação seja esporádica, não é legal. Então, um positivo e um negativo. Spontaneous and shallow. Vamos lembrar da música lá, Shallow Now, né? Que foi conhecida. Shallow é superficial, básico. Então, assim, eu quero que ela seja espontânea e superficial. De novo, um adjetivo bom e um adjetivo ruim, né? Não é muito legal também. Interrupted or postponed, interrompida ou postergada, dois adjetivos ruins, né? Então também não é muito legal. E less frequent and intense. Less frequent é um negativo. Nessa hora eu fiquei em dúvida se esse less ele só se referiria a frequent ou também se referiria a intense. De qualquer maneira, eu teria aqui, se esse less só se referisse ao primeiro, eu já teria um adjetivo negativo, né? Less frequent, com menos frequência. No segundo, se eu tivesse só intense, é um adjetivo bacana, mas eu tenho um adjetivo negativo ali para atrapalhar. E se esse daqui também se referisse, e se o less também se referisse a intense, daí eu teria duas situações negativas. Depois de fazer essa análise de adjetivos, o que eu vou ter é que a primeira sentença, a letra A, é a única que tem dois adjetivos positivos que, por bom senso, poderia ser usado na questão, né? Então, pela lógica, eu já acharia a resposta como a resposta A. Tá? Mas vamos achar então agora essa situação no texto. Vamos buscar isso daí no texto, uma resposta no texto. Eu tenho aqui the relations with other Mercosul member states. Eu vou lá, procuro rapidinho, achei aqui. The relations with other Mercosul member states. Daí ele fala um monte de coisa, ele fala which comprises the deepening of the relations with other Mercosul member states. The deepening. Deepening vem do adjetivo deep, profundo, forte, alguma coisa positiva, né? Então, quando eu tenho um adjetivo positivo para poder falar sobre essa relação entre os membros, eu não tenho como usar um adjetivo negativo, né? Então a resposta seria stronger and more intense. Deepening, stronger and more intense, ok? Problemas que eu encontrei aqui. Shallow, measuring a short distance from the top to the bottom. Usage, o uso básico dessa palavra. A shallow river, por exemplo, né? Então alguma coisa rasa. A shallow river, a shallow swimming pool poderia ser também, né? Que seria a tradução para raso. Só que eu posso também usar esse shallow para alguma outra situação, como para uma pessoa, né? Ou para um assunto. Então o shallow, not interested in, usado para disapproval, used to show disapproval. Usage, a shallow idea ou a shallow person, né? É uma pessoa, uma ideia não interessante, sem conteúdo, superficial. E a outra que eu achei interessante colocar seria to postpone. To postpone is to change the date of a planned event to a later date, né? Então, to postpone something, to postpone a birthday party, or to postpone a test or something,
E a translation é adiar, adiar ou postergar. Vamos lá para a terceira questão. The text refers to NGOs as already part of the European integration, organizations that should be set up, playing a disruptive role in the process, the most powerful tool of economic changes, already part of the growing interdependence. Vamos ver se a gente consegue eliminar alguma situação só de fazendo aquele chute que eu não entendi nada que está escrito aí, né? Para fazer isso daí eu preciso verificar onde está escrito a palavra NGOs, que é Non-Governmental Organization, que seria uma ONG. E eu coloco aqui, eu achei aqui a ONG, né, NGO, e ali em volta dessa palavra eu vi a palavra interdependence. Então assim, se é um chute e você não entendeu nada do texto, você ia lá e already part of the growing interdependence, que é a única alternativa que tem a palavra interdependence ali, né? Mas vamos lá. Desculpem. Nesse caso, ele é um chute muito fraco, né? Eu acho que é a resposta certa, mas ele é um chute muito fraco, né? Então vamos lá pela lógica agora. Vamos ver o que a gente consegue descobrir pela lógica. The text refers to NGOs as. Então o texto se refere às ONGs como? Então, o texto... Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Already part of the European integration. Sim, pelo meu conhecimento técnico, ONGs já existem há um bom tempo. E eles fazem, eu imagino que eles fazem parte da integração europeia, né? Então, ele poderia ser uma resposta. Lembrando que a pergunta fala The text refers. Então, com referência ao texto, ele vai falar alguma coisa. Então, esse aqui poderia ser uma resposta? Poderia ser uma resposta. Organizations that should be set up. Então, organizações que precisariam ser construídas, montadas, né? Então, a ONG, uma ONG é uma coisa que já existe há um tempo, né? Então ela não precisa ser organizada mais, né? Ela não precisa ser criada. Então essa daí eu acho que ela não bate muito com o texto. Playing a disruptive role in the process, ela faz um papel disruptivo ao processo. Pô, aí já não é uma coisa muito lógica, né? Não tem muito bom senso aí. Então também não colocaria essa daí como resposta. The most powerful tool of economic changes, bacana, hein? A ferramenta mais poderosa para mudanças econômicas, pô, é uma sentença forte. Ela, pela lógica, ela faz um barulho legal. E already part of the growing interdependence. Então, também ele é uma possibilidade porque ele também faz ali um bom senso, ele tem uma boa lógica, né? Então eu teria 3 alternativas, A, D e E. Daí, olhando para as alternativas A, D e E, eu colocaria, vamos continuar com a lógica agora, né? Already part of the European integration, e aí eu tenho already part of the growing interdependence. E a D seria a única diferente. Daí olha o perigo. Pela lógica, eu falei, pô, mas se ele já é parte da integração europeia, assim, com uma lógica ali, eu também falaria que ele também já é parte of the growing interdependence, da interdependência, do crescimento da interdependência, né? Então, se uma está certa, a outra também está certa, né? A minha lógica. Então, pela minha lógica, assim, ler o texto, eu teria chutado na letra D, que é uma alternativa com uma força muito vibrante e não causaria problemas entre a e E. E olha que perigo, né? Então, assim, mesmo usando a lógica, a gente tem que tomar perigo, porque a resposta não é a D, não, tá? Vamos ver no texto que ele fala. This growing interdependence has led to... Então, essa crescente interdependência levou a... to increase in the international activities of different bodies, such as. Então, essa growing interdependence levou ao aumento das atividades internacionais
de vários órgãos, entre eles a ONG. Então, o texto se referiu à ONG como already part of the growing interdependence. Né? Então, ele já é parte da growing interdependence, da crescente interdependência, porque isso levou ao aumento das atividades internacionais desses órgãos, inclusive da ONG. Então ele já é parte disso daí, né? Então a resposta seria E, na verdade, né? Por quê? Né? Eu estou falando em referência ao texto, como o texto se refere à ONG. Tá? Problemas que eu encontrei aí nessa questão. To set up, to start, to establish a company. Usage, to set up something, to set up an organization, to set up a company. Translation, começar algo, estabelecer algo. Outro, disruptive, causing problems and preventing something from, disruptive, causing problems and preventing something from continuing normally. Usage, disruptive behavior. Translation, disruptivo, perturbador. Tá? Vamos lá para a próxima questão. One of the aims of regional integration. Daí ele coloca 4 alternativas. De novo, vamos imaginar que eu não entendi nada e eu preciso agora verificar alguma relação de chute. Vamos lá. Quando eu olho para as minhas alternativas, eu tenho 3 alternativas usando Productive Investments, Productive Investments, Productive Investments. E 2 que não usam Productive Investments. Então, assim, pelo meu chute, eu não entendi nada, eu vou naquela lógica que eu tinha falado lá na primeira. A pessoa que cria a questão tenta te confundir, colocando sempre os mesmos termos e modificando alguma coisa que está no começo. Então, se esse é o objetivo da pessoa que fez a questão, eu chutaria entre A, B e C. Mas vamos ver se no texto tem algum elemento ali que eu consiga fazer uma relação. Né? Então, Regional Integration, Productive Investments. Então, eu continuo com essas 3. Não tenho nenhuma outra situação que eu consiga linkar mais. Eu só conseguiria ter essas 3 opções aí no chute técnico. Vamos lá para a lógica, então. Desculpa. Pelo chute técnico, eu poderia pensar o inverso. Né? Então, em vez de olhar para Productive Investments, eu poderia olhar para esse comecinho aqui. Já que eu não entendi nada, né? Não entendi nada que está escrito, eu poderia imaginar que is to forbid, is to restrain, is to avoid, is to allow, eles são 4 alternativas iguais. Então, e a diferente seria relates to. Então, o que é diferente eu vou arrancar fora e vou ficar só com essas 4 para poder chutar. Aí vocês vão ver lá, né? Vamos ver. Agora, usando a lógica, né? Então, one of the aims of regional integration, então um dos objetivos da integração regional relates to productive investments, bacana, legal. Então se relaciona aos investimentos produtivos, ele pode ser, então pela lógica, pelo bom senso, ela seria uma resposta. O objetivo da integração regional is to forbid productive investments, proibir os investimentos produtivos, não faz sentido nenhum. Não tem lógica nenhuma. Is to restrain productive investments, para restringir os investimentos produtivos também, não tem lógica nenhuma. Is to avoid the usage of technology, evitar o uso da tecnologia, também não tem sentido nenhum. E a última, is to allow financial losses, permitir a perda financeira, também não faz sentido nenhum, né? Então, assim, só pela lógica, olhando ali para as 5 questões, eu chego rapidamente à minha resposta, que é a resposta A. Agora vamos ver isso daí lá no texto, se a gente verifica isso daí no texto, né? Então, one of the aims of regional integration, which comprises the deepening blah 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 blah, is necessary in order to. Então, regional integration is necessary in order to attract productive investments, e ele dá várias outras possibilidades aqui no texto. Então, o objetivo, one of the aims of the regional integration relates to productive investments. Ele se relaciona com productive investments, ele não proíbe e ele não restringe. Problemas que encontrei nessa questão. To restrain.
Esse daí é um verbo ali. To stop someone from doing something. Usage. To restrain someone from doing something. Então, restrain, daí se troca ali someone por uma pessoa. From doing something. The players restrained Peter from beating his colleague, por exemplo. Translation, impedir. Agora vamos lá para a última questão desse texto. The length of the pluriannual plan of the federal government. De novo, né? Então vamos usar aquela técnica primeiro do chute, não entendi nada do que está escrito aí. E por essa técnica eu não tenho muito o que fazer. Por quê? Eu não entendo o que está escrito aqui. E pluriannual plan ele só está escrito aqui, mas não existe nenhuma relação com nenhuma questão. Então, meu chute técnico ele não vai dar nada, né? Então vamos para a lógica agora. Pela lógica eu falaria, pô, PPA eu conheço, eu sei o que é um PPA, é um plano do governo plurianual que dura 4 anos e todo mundo relacionado ao governo precisa seguir, tá? Então, com base, daí ele fala The length of the pluriannual plan. Eu já sei que por lei ele acompanha o mandato do governo, que é de 4 anos, tá? Então, na hora que eu começo a olhar as questões, eu percebo The length of the PPA will be determined pela lógica e pelo bom senso. Ele não vai ser determinado, ele já é determinado. De 4 em 4 anos ele acontece. Eu consigo até falar qual vai ser o próximo PPA que vai acontecer. Então ele já é determinado e até mesmo meio que pré-determinado. Is clearly set? Eu falaria que sim, ele é claramente estabelecido. Mas assim, eu tenho que ver no texto o que acontece, tá? Então, ele é claramente estabelecido? Sim, eu acho que ele é claramente estabelecido. Então, pela lógica e bom senso, eu teria chutado até nessa daí. Is not clear? Daí olha que interessante, na hora que eu chego nesse is not clear, eu tenho a letra A, que é is clear, a palavrinha 7 no final, mas vamos omitir essa palavrinha 7. Is clear, e na letra C, is not clear. Então eu tenho duas opções opostas. Se is clear for a correta, a C vai estar errada. Ou vamos até pensar diferente. Se a letra B, is clear, for errada, logicamente a letra C ela vai ser correta. E se a letra C, is not clear, for errada, logicamente a letra B vai ser a correta. Então, assim, até para o chute lá do chute técnico, eu poderia até ter percebido isso daí e ter selecionado uma das duas, né? Mas, assim, pela lógica, é uma das duas. Mas vamos lá ver a D e E, né? Was extended. Então isso é uma coisa meio que impossível, né? Porque como é que ela vai ser estendida se ela acompanha o mandato do governo? Is yet to be defined. Is yet to be defined. De novo, né? Ela já é definida. Eu consigo até falar qual vai ser o próximo PPA, né? Então a minha resposta seria is clearly set, pela lógica. Já conseguiria chegar ali pela lógica a minha resposta. Agora vamos descobrir isso aí lá no texto, né? Eu tenho the PPA, the Pluriannual Plan of the Federal Government for years 2000-2003. Então ele está claramente definido ali no texto, então ela faz menção à minha resposta B, desculpa. Nesse daqui não houve nenhuma dificuldade para responder essas aqui. Agora vamos lá, vamos ler o texto, praticar um pouco para vocês listening, que vão escutar, mas seria interessante também vocês lerem o texto para poder praticar um pouco do reading e da pronúncia, né? Vamos lá. Regional Integration. The Pluriannual Plan of the Federal Government for the years 2000-2003 has chosen regional integration as one of the main themes of Brazilian foreign policy, due to its importance for the country's competitive insertion in the global economy. Regional integration, which comprises the deepening of the relations with other Mercosur member states and the establishment of a free trade area of the Americas, FTAA, is necessary in order to attract productive investments, to create opportunities for employment, and to facilitate access to new sources of technology.
This growing interdependence has led to an increase in the international activities of different bodies at all levels, such as state and local governments, NGOs, and private enterprises, thus requiring a greater effort of coordination by the Ministry of External Relations. Então esse foi o texto. E alguns problemas que eu encontrei no texto, tá? Due to, because of something. Due to, because of something. Translation, por causa de, né? Então aqui nessa situação eu tenho aqui. Então alguma coisa due to its importance, por causa de sua importância. Ele é um termo muito usado, tá? To comprise, ele foi um verbinho ali que me deu um probleminha, tá? Porque to comprise a gente tenta verificar ali, to comprise, compressão, né? Então a gente tende a fazer uma tradução errada dele, né? To comprise is to consist of a particular prizes, groups, etc. Translation, compreender. Então ele compreende. Ele não é compreender de compreensão, mas compreende, ele faz parte, né? Ele se consiste de alguma coisa, mas não é compressão, né? Então, comprise não é compressão. Porém, apesar de ter esse probleminha, na hora que você vai lendo o texto, você consegue, essa palavra não atrapalha no contexto, você consegue entender direitinho ali o que ele queria falar. Então, comprise está aqui, which comprises the deepening of the relations with other Mercosur member states. To deepen, to become stronger or greater, a gente já até conversou sobre ele, né? Translation, fortalecer. To deepen tem uma relação com o adjetivo deep, profundo, né? E thus. Então assim, putz, é uma conjunção. Conjunção é um problema para todo mundo, inclusive para mim. E ele significa as a result of something that you have just mentioned before. Translation por causa disso, assim, né? Então ele coloca aqui, né? This growing interdependence has led to an increase in the international activities of different bodies at all levels, thus requiring a greater effort of coordination by the Ministry of External Relations. Então, por causa disso, requerendo um esforço maior. Então esse thus ele é uma conjunção e toda conjunção é um problema para todo mundo. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham ou pergunta, manda um e-mail lá para walterfernandoinglês@gmail.com. Então pessoal, esse aí foi o primeiro vídeo de resolução de questões de concurso, foi o primeiro texto dessa prova da ESAF de 2002. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês acompanhem a resolução dos outros textos que virão aí da ESAF, desse concurso, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um grande abraço aí a todo mundo.